Salve, guys! Dando continuidade aí para a série de vídeos. Esse daqui vai estar sendo o segundo vídeo, que é o como funciona uma guerra, tá? E qual que é a estratégia mais conhecida aí que a galera utiliza há um tempão já, há anos já. Bom, a guerra é o conteúdo PVP mais endgame que tem. Talvez isso seja subjetivo, né, falar isso, mas acredito que é um consenso geral que guerra é o conteúdo mais endgame que tem aí de PVP. Em que consiste basicamente em você ter uma guilda. A sua guilda vai lá, faz uma influência num território, declara naquele território e aí fica marcado para o dia seguinte, no horário lá de cerco da outra guilda que defende, para vocês brigarem por esse território. É um conteúdo de 50 players versus 50 players. Então ao todo ali tem 50 cabeças lutando ali, brigando, saindo no soco, para disputar esse território aqui, tá? E aí eu vou falar como que funciona mais ou menos a estratégia mais comum aqui, como é feito tudo isso. Lembrando que lá no que a gente chama de board, né, que é esses 50 bonecos que vão, eles são subdivididos em 10 PTs, tá? Então tá aqui do ladinho, ó, PT de 1 a 10, tá? E aí a gente tem um conceito que eu vou falar um pouco mais pra frente, que são os conceitos de quad, tá? Então tem o quad da fogueira, o quad da floresta. Quad basicamente é, vamos dizer, uma PT à parte, tá? São 5 pessoas aqui. Em algumas guildas é usado até 6, mas vamos no básico, né? São 5 pessoas aqui que eles utilizam para ser uma PT apenas de DPS. Como se fosse um kill squad, tá? São os caras aí que geralmente fica com frag muito positivo, porque o foco deles é matar a rapaziada. Tá certo? Então, vamos lá. Vou começar aqui já falando desse site aqui, que se você for dono de uma guilda, quiser montar um raid plane aí, você pode vir aqui no Google, digitar raid plane, e você já vai vir diretamente para esse site. Putz, tá tudo bugado aqui, cara. Mas enfim, é só digitar Radplane aí no Google que você vai ter acesso a esse site lá, clica lá no primeiro link, tá? E aí você escolhe aqui o nomezinho da cidade que tu vai atacar e cria aí o seu Radplane arrastando as paradinhas aqui pra tela, tá? E eu já criei os presets aqui, então não vou ter que ficar arrastando nem nada. Quero que o vídeo seja mais rápido. A única coisa aqui que eu vou falar é que essa perspectiva aqui são dos atacantes, né? Então aqui é da visão da galera que ataca em direção à galera que defende aqui. E aqui é a visão da galera que defende em relação à galera que ataca. Então aqui quem defende, aqui quem ataca. Tá certo? Bom, vamos lá. Alguns conceitos aqui que eu coloquei também, que eu não vou repetir nas outras abas e nem no ataque e defesa, só coloquei aqui. Que é o quê? Uma legenda, basicamente, né? Pensando aqui que esse símbolozinho de tanque, eu tô querendo dizer que é a PT de ponto inteira, todas as PTs de ponto, então é a PT de 1 a 6. E aí a divisão da PT de 1 a 6 lá dentro do ponto fica assim, ó. PT 1 e 2 no centro do ponto, que são PTs mais flex, elas podem estar transitando aí para qualquer direcionamento do ponto, tá? Aí a PT 3 embaixo esquerda, PT4 embaixo direita, PT5 em cima esquerda, PT6 em cima direita, da perspectiva sempre de quem está atacando, tá? Então é como se fosse aqui, né? 3 aqui, PT4 aqui, PT5 aqui, PT6 aqui, tá certo? Aí aqui nesse primeiro momento, qual que é a ideia? PT1 a 6 são PTs de ponto, tá? Então todas elas estão aqui. A partir da PT 7 é o que a gente chama de PT de siege, tá? Então tem essas duas variações aí para o seu board de guerra como um todo. Existe a Zerg
que é PT de ponto, tá? Isso aqui é Zerg. E existe a Siege, que é todas as PTs que não são de ponto, que é da 7 a 10 mais quads, tá? Quads também é Siege, beleza? Então, estratégia mais comum aqui na saída, no primeiro momento da guerra, quando você está no lado dos atacantes. PT7 pega a bandeira 10, PT8 fica na fogueira da B, ao lado ali do ponto, ao lado esquerdo do ponto, né, da perspectiva dos atacantes, enquanto que o quad aqui fica à direita do ponto, esperando a PT7 pegar a 10. A partir do momento que a PT7 pega a 10 não, né, desculpa, pega a partir do momento que a PT7 pega A, eles vêm aqui e fica à direita do ponto. Então, basicamente, fica a Zerg aqui, PT7 à direita, PT8 à esquerda e quad junto com a PT7, tá? Enquanto isso, a gente coloca ali as PTs restantes para ir brigando pela C, tá? No final das contas, a briga mais importante sempre vai ser a da briga da C, tá? Isso aqui serve quase que para a defesa, no caso, né? Defesa aqui, eles estão praticamente aqui apenas ganhando tempo, tá? O trabalho deles aqui é ganhar tempo, fazer com que o time atacante perca tempo aqui na B, porque no final das contas, eventualmente todo mundo vai para C, tá? Toda a guerra vai vir aqui para C. Defender a C sempre vai ser mais importante do que qualquer outra flag. Por quê? Motivos básicos. Primeiro, se a gente for defender apenas a B, a gente pode tomar flanco de todas as direções, tanto daqui quanto daqui. Se a gente defende só a C e a gente faz um paredão aqui com o nosso time, né, da perspectiva dos caras que estão defendendo, a gente não precisa se preocupar tanto assim com esse lado aqui, né? A gente só precisa se preocupar com esse lado aqui. Ah, mas então por que a C e não a A? Há quem diz aí que a C é um consenso aí de que a C é o ponto mais distante do ponto central do forte, tá? Então quando os caras pegam a C, eles demoram mais tempo para chegar aqui no forte do que quando se pega a A. Mas existe um mapa em específico que isso é o oposto, tá? O ponto mais importante é A, e esse mapa é Vale das Lamentações, porque aqui tem um riozinho que é muito chato para quem está atacando. Então acaba sendo melhor para quem está defendendo fazer questão de defender a A, tá certo? Bom, então aqui é espelhado, tá, guys? Esse primeiro momento do ponto aqui, da briga, é espelhado. Ou seja, quem tá atacando aqui vai atacar com 7, 8 e ponto, PT de ponto na B, 9, 10, quad floresta na C. Enquanto que quem tá defendendo, mesma coisa. PT7 à esquerda do ponto, PT8 na fogueira, as PTs de ponto tá aqui, PT9, 10 e quad vai lá defender a C. Num segundo momento de guerra, quando se pega a B, todo mundo vai para C. E aí a configuração muda um pouco, tá? Aqui, segundo momento de guerra. Muita gente diz que a guerra só começa de verdade quando só sobra C para pegar. A partir daqui sim a guerra começou. E aí como que é a configuração daqui? Isso aqui é a fogueira, tá? Então do lado direito do ponto vai ficar a sua 7 e o seu quad da fogueira. E é isso que a gente chama de fogueiras, né? São nomenclaturas comuns que você vai ver aí na guerra, que é fogueira e floresta. E eu vou mostrar aqui na prática, inclusive, o que eu tô falando. Aqui, boa. Entra no jogo. Vamos lá para C. Ó, aqui seria a bandeira B, certo? Como eu falei, a fogueira é essa daqui. A floresta meio que sempre vai ser o lugar em que não tá a fogueira. Então, no caso, a floresta seria para lá. Tá? Mas, no geral, como todo mundo só briga, só faz questão de brigar aqui na C, a gente entende que a PT7 sempre vai ficar aqui, que é onde fica a fogueira. Então, a PT7 literalmente fica aqui ao redor dessa fogueira brigando. Às vezes fica aqui em cima dessa trincheira aqui, tá? A PT7 fica brigando aqui contra a outra PT7, tá? Aqui vai ficar o ponto, tá? E
todo esse restante aqui é o que a gente chama de floresta, tá? Então, aonde não tem fogueira é a floresta, tá? Então aqui seria onde fica PT 8, 9, 10 e quad da floresta, tá? Vou voltar aqui pro navegador. Bom, então nesse segundo momento, PT7 aqui na fogueira, como eu acabei de mostrar, quad aqui, a 8 fica colada no ponto, a 9 fica à esquerda da 8 e a 10. A 10 ela é um pouco flex, ela joga em vários lugares. É muito comum de você ver a 10, por exemplo, jogando aqui enquanto essas tretas acontecem aqui. Mas, para termos fins didáticos, eu vou colocar aqui a 10 no lado esquerdo aqui da 9, tá? E esse quad aqui, ele geralmente, o quad da floresta, ele geralmente dá suporte para a floresta como um todo, mas especificamente para 9. E esse quad da fogueira, ele dá suporte apenas para 7, porque a 7 é a única PT que tem aqui. Do ponto de vista dos defensores, é só espelhar tudo, tá? Então você defende aqui com a 7, quad aqui, aí PT de ponto tá aqui, 8, 9, 10, quad da floresta, tá? É sempre importante pensar nessas perspectivas de defesa e ataque, porque, por exemplo, a PT8, na perspectiva da defesa, joga à direita do ponto, certo? Só que na perspectiva dos atacantes, a PT8 joga à esquerda do ponto, tá? Então, pensar nessa perspectiva é interessante. Agora, pulando para a última fase, que é dentro do forte, como é feita essa divisão das PTs. A gente pode pensar que são 6 PTs de bruiser, né, ao total, então é só colocar 2 PTs para cada portão. Então coloca, por exemplo, tá, isso é só um exemplo, PT 1 e 2 no portão B, PT 3 e 4 no portão C, PT 5 e 6 no portão C, desculpa. Por mais que essa flag aqui não casa com o que é o portão, tá? Isso é uma confusão que eu já fiz muito lá no começo. Mas aqui, por exemplo, é o portão C. Aqui é o portão A. Tá? E aí, beleza. Esses bruisers, eles têm o papel de quebrar esse portão, passar todos de uma vez e vir aqui diretamente pro ponto. Tá? Eles não vão ficar brigando aqui. Tá? Isso aqui é só para mostrar em qual portão que eles entram. E aí, o restante da PT da Siege, eles vão ter o trampo de, por exemplo, a PT9 pegar o high ground da C, PT10 pegar o high ground da A 7 pegar o mid ground ali. Eu não sei se esse portão é E ou D, e também não sei se esse é E ou D. Mas o portão 7 tá aqui nesse portão de fundo, PT8 tá nesse portão de fundo. Os quads, eles são meio flex. Você pode mandar, você que é o caller aí da sua guilda, você pode mandar esses quads ajudar qualquer PT. Então pode colocar aqui o quad da floresta para ajudar a pegar o high ground, enquanto que o quad da fogueira ajuda a pegar o mid ground. Tá? Fica a seu critério. E aqui do ponto de vista dos defensores, é literalmente a mesma coisa espelhado. Você bota 2 PT de bruiser aqui e tal, e as PTs de siege. Esqueci de colocar os quad, mas acho que deu para ficar claro assim o conceito, né? Agora eu queria mostrar em jogo, tá? Dentro do forte, algumas nomenclaturas e algumas posições, porque talvez ainda seja um pouco complicado eu chegar e falar que a 9 tem que pegar um high ground do portão C. O que isso significa na prática? Eu vou mostrar aqui no game. Bom, pensa que, vamos dizer que você joga na 10, tá? Você joga na PT10, como eu acabei de falar. Seu objetivo é entrar no portão A e pegar o high ground em cima do portão A. O que isso significa? Significa que você vai entrar no portão, você vai derrubar o portão, né? Entrar nele, pular aqui. Se tiver gente aqui, você pode já começar a bater nessas pessoas. Isso também vai depender um pouco de cada classe, tem algumas classes que têm funções específicas, então, por exemplo, o disruptor pesado, se tiver mago aqui em cima, ele precisa vir aqui subir, mas se não tiver, se só tiver mago,
talvez os seus DPS não precisem subir, todos eles, né? O seu médio aí não precisa subir. Mas enfim, pode-se entender aí que a PT inteira pode vir aqui subir, porque vamos fazer de conta que tem uma PT inteira aqui dos caras, né? Então, PT10 dos caras tá aqui, você é a PT10, então você vai vir, você vai subir e você vai começar a brigar com a PT10 dos caras para conquistar esse território aqui do High Ground, tá? Para quem joga FPS, para quem joga videogame aí no geral há muito tempo, sabe que quem tem um High Ground geralmente tem muita vantagem, tá? Então quando você conquista esse espaço, você está impedindo com que os healers e os magos deles joguem livremente e você está possibilitando que os seus healers e seus magos joguem livremente, tá? Então você não precisa necessariamente matar os caras, não é assim que se ganha a guerra, você só precisa conquistar e manter esses pequenos territórios que a gente vai conquistando, tá? Então, isso que seria você dominar o high ground do portão A, porque é literalmente a parte de cima aqui, o palanquezinho de cima do portão A. Isso é totalmente espelhado lá do outro lado, tá? Então, se você for da 9, você vai entrar ali, você vai pegar o high ground. A partir do momento que você dominou o high ground, só fica aqui em cima quem é ranged, ou seja, magos e healers. Se você for melee, seja disruptor pesado ou médio, você vai descer e você vai ficar aqui nessa região que a gente chama de pátio, tá? Isso aqui é o pátio, e aí a gente sempre chama pátio do portão mais próximo. Então aqui no caso seria o pátio da A, enquanto que ali, naquela posição ali, é o pátio da C, tá? As PTs aqui de fundo, como eu falei, eu sempre confundo, né, qual que é o portão E, qual que é o portão D aqui. Mas vamos dizer que você é da 7, você está entrando aqui nesse portão. Seu objetivo é dominar isso daqui que a gente chama de mid ground, tá? Ou palanque, sei lá, algo nesse sentido. Eu gosto de chamar de mid ground, tá? Ali é o high ground, aqui é o mid ground, tá? Então, talvez tenha magos aqui em cima. Mais uma vez, a gente sobe no high ground, porque high ground significa vantagem, certo? A gente desce, a gente continua conquistando esse território aqui. Se a gente vê que os caras estão givando, que os caras não pisam nessa região, a gente também pode descer e bater aqui próximo do ponto. Essa região aqui geralmente fica com muito healer, tá? A gente pode fazer isso a partir do momento que a gente domina ali nosso território. Quando os caras começam a dar retake nesse território, né? Retake seria basicamente os caras começarem a dominar novamente. Você tem que voltar, você tem que parar de fazer o que você estava fazendo e... A não ser se a influência estiver muito alta, né? Mas aí você tem que vir aqui e ajudar a fazer a sua função. Tá certo? Bom, acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do handplay em si que eu esqueci de falar. Acho que não. Acho que é isso. Acho que essa é a estratégia mais comum, tá? Então, só para resumir o resumo do resumo. Começou a guerra, geralmente a gente give A, quem defende, né? Então os caras chegam aqui, pegam uma flag, beleza. A gente tenta ganhar tempo na B. Então, cara, se a guerra durar 5 minutos aqui para pegar B, já tá de bom tamanho, porque daí significa que os caras têm 5 minutos a menos para eles pegarem o forte. Aí, quando a guerra vai para C, é onde, entre aspas, começa a guerra de verdade. Tem essa divisão aqui, né, que eu mostrei. Divisão padrão, espelhada de ambos os lados, tá? Caso os atacantes consigam pegar, aí vai ter o forte. No forte a gente faz esse tipo de divisão aqui, onde os bruisers quebram os portões, tentam vir em direção ao ponto principal, enquanto que as PTs de siege, eles tentam dominar todos os outros territórios que não envolvem um ponto, tá? É isso, guys. Valeu, espero que não tenha ficado tão longo assim o vídeo. Tamo junto.